Bem, vamos então dar início, né, ao nosso segundo bimestre. A gente vai continuar aí falando das técnicas que a gente, né, começou a falar sobre a parte de emissão, né, espectrofotometria de emissão, a gente já falou um pouquinho, e agora a gente vai entrar nessa parte da espectrofotometria de absorção atômica, né, entendendo um pouquinho aí de como funciona essa técnica. Bem, falando um pouquinho, né, dessa absorção, a gente tem aí, né, que a absorção molecular, né, a absorção pelas moléculas vai acontecer em regiões do visível e do ultravioleta, né, quando a gente teve lá a nossa, dentre as primeiras aulas, né, de análise instrumental, a gente vê lá que as radiações, né, elas vão estar diretamente associados a alguns fatores, né, e aí a radiação na região do visível e do ultravioleta vai estar associado aí a essa questão da absorção molecular. Então, aí na imagem, né, a gente vê que se a gente tiver uma amostra, a gente percebe que a radiação que incide, ela é menos intensa do que a radiação que sai, né, da amostra, que a gente fala que é a radiação emergente. Então, a radiação incidente ela é maior do que a radiação emergente. Isso acontece justamente porque parte dessa radiação ela é absorvida por moléculas que estão aí na nossa solução, né? Então, a gente tem uma relação aí, né, desse P0, que é essa radiação incidente, e o P, que é a radiação emergente. Então, quando a gente faz a razão, né, dessa radiação que foi transmitida, ou seja, a radiação que saiu da amostra, que não foi absorvida, pela radiação que incidiu, a gente tem o que nós chamamos da nossa transmitância, né? O quanto da radiação que foi transmitida, ou seja, não foi absorvida pela amostra. Então, a gente tem aí que a transmitância é justamente essa razão da radiação emergente, ou seja, que foi transmitida, pela radiação incidente. E aí, esse valor de transmitância, né, sempre vai estar aí entre 0 e 1. Então, a gente vai conseguir também expressar a transmitância em porcentagem. Isso é muito comum, né? Da gente dizer, a transmitância foi de 30%. Então, a gente pode pensar que se a transmitância foi de 30%, é porque 70% da amostra foi absorvida, tá? Essa seria a ideia. Então, tá aí, né, que a extensão da absorção vai depender do número de centros absorventes, ou seja, da quantidade de moléculas que a gente tiver no meio. Então, a gente pode dizer que quanto mais concentrada, né, for a nossa amostra, maior vai ser a absorção. E, por consequência, se maior for a absorção, menor vai ser a transmitância, né? E aí, né, a gente vai ver que esse valor da transmitância, a gente consegue ter essa medição em equipamentos. Sendo que a fração que é absorvida, né, o quanto a gente absorveu, não tem como a gente mensurar diretamente. Então, a gente pode fazer uma relação, né, do quanto que foi transmitido para a gente poder saber o quanto que foi absorvido, né? Então tem como a gente estabelecer essa relação, perdão. Então, através da lei de Lambert-Beer, a gente consegue ter essa ideia. Então a gente tem que a absorbância, né, que é aí designado por A, vai ser igual ao esse Ezinho, né? Esse Ezinho representa pra gente o coeficiente, deixa eu subir um pouquinho, o coeficiente de extinção, ou a gente chama também de absortividade. É mais comum a gente ver absortividade, né? Então, isso é uma constante, né? Que ela vai ser característica de cada espécie. E
E ela vai ser fornecida, né, com base em um determinado comprimento de onda. Então, esse coeficiente vezes o caminho percorrido pela radiação, né? Então, o quanto que a radiação ela percorreu enquanto ela estava em contato com a amostra, então esse percurso, né, que a gente chama de percurso óptico, é definido pela letra B, né? A gente coloca essa informação em centímetro, e aí a gente vai multiplicar pela concentração da espécie absorvente, tá? Essa concentração, normalmente a gente vai colocar em função de molaridade. E aí a gente tem esse slide que mostra pra gente graficamente, né, a relação da transmitância com a concentração e a relação da absorbância com a concentração. Então, a gente vê que através do gráfico, né, a transmitância a gente já viu que vai ser a radiação emergente dividido pela radiação incidente. E aí a transmitância é justamente o quanto foi transmitido, né? Então, a gente vê que pelo gráfico, né, se a gente for analisar pontos, por exemplo, se a gente for analisar esse ponto, a gente tem aqui um valor de transmitância e um valor de concentração respectivo. A gente vê aqui, ó, que quando a transmitância ela diminui, por consequência, a concentração ela está maior. Então a gente percebe que à medida que a concentração aumenta, a transmitância ela vai diminuir. Por quê? A explicação está no gráfico do lado, porque a gente vê que agora, a gente vê que a absorvância é uma relação logarítmica, né, da transmitância. Então, a absorvância é igual ao menos log da transmitância, ou simplesmente a absorvância é igual o log do inverso da transmitância, né? E aí a gente vê que, ó, se eu tiver essa concentração, a gente tem um valor respectivo da absorvância. Aí a gente vê que, ó, se a concentração aumentar, proporcionalmente a absorvância também aumenta. Então a gente vai pensar que quanto maior for a concentração, maior vai ser a absorvância. Então mais a gente vai conseguir absorver da radiação, porque mais moléculas a gente vai ter no meio. E aí, por consequência, se a gente absorve mais, a gente transmite menos. Então, menor é a transmitância. Então, quanto maior a concentração, maior a absorvância, menor a transmitância. Então, a transmitância e a concentração têm uma relação inversamente proporcional. Agora, a absorvância e a concentração vão ter uma relação diretamente proporcional. E aí a gente tem, né, que normalmente a absorvância ela é mais utilizada por ter uma relação linear com a concentração, né? Então, a mérito de análise é mais fácil, vamos assim dizer, mais viável, né, para analisar. E aí, né, adentrando um pouquinho em relação à absorção molecular, propriamente dito, aqui tem, né, que justamente as moléculas elas sofrem 3 tipos diferentes de transições quando elas são excitadas, né, pela radiação do ultravioleta, do visível, né, e do infravermelho. Então, a gente tem que quando a gente tem incidido uma radiação ultravioleta e visível, justamente faz com que os elétrons eles saltam de orbitais de menores energias para orbitais de maior energia, né? E a energia daquele fóton vai ser respectiva à diferença de energia, né, entre esses orbitais. E aí a gente tem que justamente, além dessas transições eletrônicas, quando existe uma absorção de uma radiação, existe também transições vibracionais e transições rotacionais. Então, as transições vibracionais estão diretamente associadas com as ligações que existem naquela molécula. Então, a gente pode ter um estiramento, a gente pode ter uma
a gente vai falar como se fosse uma contração, né? E aí isso vai fornecer um estado vibracional para a molécula. Então a gente pode ter essa transição vibracional, como a gente pode ter uma transição rotacional. O que significaria rotacional, né? Justamente é o movimento que a molécula faz ao redor do seu próprio eixo, né? Do seu próprio centro de gravidade, né? E aí aqui mostra pra gente esse diagrama, mostra um pouquinho só para a gente analisar, né, em relação a essas transições, né, como que essas transições elas podem acontecer. Então a gente vê justamente que aqui, ó, a gente tem no eixo Y a energia, é zero, representa para a gente o estado fundamental, né, daquele átomo. O estado fundamental é justamente o estado de menor energia, né? O estado E1 e E2 já tem energias maiores, né? E aí a gente vê que para acontecer, essas setinhas, né, que estão nas verticais representam as transições eletrônicas. Então, para que a transição eletrônica exista, de um nível de menor energia para um de maior, a gente precisa de absorção, né? A gente vê que o IR aqui mostra que é absorção na região do infravermelho. A gente demanda de energias menores para poder saltar para as transições acontecerem. Na região do visível, demanda energias maiores. Na região do ultravioleta, energias maiores ainda, para poder acontecer aí as nossas transições eletrônicas, tá? E aí, né, como a gente está falando de uma energia associada à transição eletrônica, associado à vibração da molécula e à rotação da mesma, a gente pode falar de uma energia total. Então, a energia total seria justamente o somatório dessas três energias. Então, a energia da transição eletrônica, né, associada à transição eletrônica, mais a energia associada à vibração das moléculas, né, e a energia associada à rotação do seu próprio eixo, vai nos fornecer aí essa energia total que a gente tem, tá? E aí a gente vê aqui, ó, uma proporção entre essas energias. Porque o que a gente pode analisar? A energia que se demanda, né, para acontecer uma transição eletrônica, ela é bem maior do que uma energia para acontecer a vibração da molécula, e que essa energia vibracional é maior do que a energia para promover a rotação, né, da molécula. Então a gente vê que o que demanda uma maior energia é para acontecer a transição eletrônica, tá? E aí, né, aqui mostra um pouquinho pra gente as absorções, né, que podem acontecer da radiação na região do visível, porque a gente até agora, né, está discutindo uma absorção que pode acontecer no visível, no infravermelho ou no ultravioleta, né? E aí quando a gente foca nessa absorção da região do visível, a gente pode agora, né, porque a região do visível é justamente a região que os nossos olhos alcançam, né? Então isso vai estar diretamente associado às cores na qual a gente visualiza, né? Então a gente tem aí que as radiações que possuem um comprimento de onda entre 380 e 780 nanômetros são detectadas pelo olho humano, ou seja, estão na região do visível, né? E aí fala lá, se um feixe de luz branca incidir sobre uma solução,
alguns comprimentos de onda que formam esta radiação poderão ser absorvidos pelas moléculas da solução. Consequentemente, a radiação transmitida terá sua composição alterada. A cor da solução será a mistura de todas as cores que compunham a luz branca, menos as que foram absorvidas. Então, a gente vê aqui, ó, que se uma luz branca ela é emitida, e uma luz branca ela é composta, né, por todas as radiações dentro da faixa do visível, a gente vai entender que a cor da solução tem que ser exatamente a cor que foi transmitida, né? Então, a radiação ou melhor dizendo, né, a cor da solução equivale à radiação que foi transmitida, né? Então, a gente vai entender que, por exemplo, se a radiação transmitida tiver um comprimento de onda entre 565 e 590, né, que está aqui, por exemplo, a gente vai ver a cor amarela, porque foi a radiação transmitida. Por consequência, as outras radiações elas são absorvidas, né? Então, a cor da solução é exatamente a radiação que a gente não absorve, é a radiação que a gente transmite, tá? Essa seria a ideia. Então, aqui a gente tem um pouquinho, de forma geral, né, como que acontece a parte instrumental, né, da técnica. Então, a gente tem lá, né, que a designação geral para análises químicas mediante medidas de absorção da radiação é a absorciometria, né? E aí esse esquemazinho mostra para a gente justamente, né, que para a gente poder fazer a análise, né, das radiações que foram absorvidas, a gente vai ter uma fonte de radiação, né? Essa fonte de radiação precisa ter a composição, né, de todas as radiações, ou seja, todas as radiações devem compor, todas as radiações, né, que estão lá no espectro eletromagnético, precisa compor essa fonte, né? E aí a gente vai... essa radiação ela passa pelo seletor de comprimento de onda. Esse seletor nada mais são do que esses monocromadores que vão selecionar comprimentos de ondas em bandas pequenas. Então, podem ser prismas ou redes de difração, né? Então, ali a gente vai ter uma seleção de todas as radiações que estão sendo ali emitidas pela fonte, tá? E aí, esse já é o passo 2. Como passo 3, a gente vai ter justamente a nossa amostra, né? Então, a gente vai ter o recipiente, que ali vai estar a amostra, e aí a gente vai ter essa ideia de que qual é, né, a radiação que vai ser absorvida e qual é que vai ser transmitida. Então, a ideia é que a gente pense que a amostra ela não pode absorver a radiação que está dentro da faixa espectral que a gente quer analisar, porque a gente faz uma seleção do comprimento de onda, então justamente a gente não pode ter uma absorção, né, dentro da faixa que a gente quer analisar, porque se tiver uma absorção a gente não vai ter como analisar, a gente só tem como analisar aquilo que for transmitido, né? Então, aquilo que é transmitido vai ser detectado por um detector, né? Que tem aí, né? São esses dispositivos fotossensíveis, né? Que vão converter essa energia em um sinal elétrico. Então, a gente vai conseguir ter o valor, né? Da nossa transmitância, ou seja, aquilo que não foi absorvido, tá? E aí, nesse contexto, né? A gente pode falar sobre os nossos cromóforos, que justamente vão ser os grupos funcionais que vão absorver a radiação eletromagnética
na faixa de trabalho utilizada. Então, se a gente tiver uma absorção na faixa de radiação que está sendo utilizada, né? Então, essas substâncias que conseguem absorver, a gente vai chamar de cromóforo, né? Se não tiver ali um cromóforo, consequentemente, a gente não vai ter uma absorção na faixa de trabalho que a gente está utilizando. Então, por consequência, a gente vai ter uma transmissão, tá? E aí aqui, né, a gente entra um pouquinho em alguns desvios que a gente pode ter da lei de Lambert-Beer, né, ou da lei de Beer. Então, um dos desvios é em relação a esse limite de concentração, porque a gente não pode ter uma concentração muito alta, né? Porque se a gente tiver uma concentração muito alta, acaba que a distância entre as moléculas acaba sendo pequena, porque eu tenho muitas moléculas no meio, né? E aí, consequentemente, essa interação entre as moléculas vai fazer com que a distribuição das cargas entre essas moléculas seja afetada. Então, isso acaba podendo alterar a energia que a gente precisa para poder ter a excitação. E a excitação é justamente a transição eletrônica, né? Então, e isso acontecer justamente naquele comprimento de onda que a gente quer. Então, a gente precisa sempre pensar, né, no momento da análise, qual é a concentração ideal para aquela análise, porque concentrações muito altas vai nos trazer problemas e dificuldades para a análise, tá? Outro problema é em relação aos desvios químicos, né? Um dos problemas é quando a gente tem ali uma espécie que essa espécie ela pode sofrer uma associação ou uma dissociação ou reagir com solvente gerando uma espécie que vai absorver o comprimento de um comprimento de onda diferente do que a gente quer, né, naquela análise. Então, esse desvio químico, né, ele pode acabar acontecendo pela variação do caráter do meio, né, a variação do pH, pode acontecer por causa de diluições, pode acontecer por causa da variação da concentração de um dos componentes ali do meio. Então, isso acaba interferindo, né, nos resultados, porque a gente vai acabar tendo absorção onde não é para ter, né? Porque se a gente tiver absorção, a gente não consegue fazer a análise. Se a gente tiver uma absorção do comprimento de onda que a gente quer, a gente não consegue fazer a análise. Um outro desvio que a gente tem é isso aí que a gente chama de desvio instrumental. Então, isso vai estar diretamente associado ao equipamento, né? Então, a gente pode ter erros no equipamento. Então, tem essa questão do erro fotoelétrico, justamente a gente ter, quando a gente tem, né, valores altos da transmitância, o aparelho acaba não conseguindo fazer um discernimento do quanto que foi incidente do quanto foi emergente. Então, isso seria um problema, né? Se o valor for alto, o aparelho não conseguiria ter esse discernimento. E também se for baixo é um problema, né? Porque o sinal acaba sendo muito pequeno, muito fraco. E se a gente tiver um sinal fraco, o detector ele não vai detectar, né? Outra questão é a radiação ser não monocromática, né? É necessário que seja monocromática para que aconteça a absorção no comprimento de onda específico, porque se assim não for, vai acabar interferindo, né, na nossa análise. Outro ponto está aí em relação às fontes externas de radiação atingindo o detector.
Então, o detector não pode ser atingido por nenhuma outra radiação que não seja aquela que a gente quer analisar, né? A não linearidade da resposta do detector, que justamente isso jamais pode acontecer. O detector é tudo no momento da análise, né? E se existir uma não linearidade, isso vai acarretar em erros e a instabilidade da fonte, né? O equipamento tem uma fonte e se ela estiver instável, ela vai interferir nas análises. E outros pontos é em relação a desvios operacionais mesmo. Os desvios operacionais está relacionado ao operador, né? Aquele que está realizando a análise. Então, a gente tem aí as técnicas analíticas, né, incorretas, isso só tem como acontecer por erro mesmo do analisador. Reagentes fora de especificação, adição insuficiente de reagente que produz cor e turbidez na amostra, né? São pontos que iriam afetar negativamente a nossa análise. Então, falando um pouquinho da análise quantitativa, né, relacionado propriamente dito à leitura que vai ser feita no equipamento, a gente sabe que ali o equipamento ele vai nos fornecer um valor de transmitância que tem como a gente fazer uma relação logarítmica, né, com a absorbância. Então, como, né, o equipamento nos dá uma informação de transmitância, a gente precisa fazer uma calibração, né, para que a gente não tenha erro no experimento. Então, a gente faz uma calibração no máximo e no mínimo. Então, a calibração com 0% de transmitância e com 100% de transmitância, né? Então, se a gente tiver 0% de transmitância, isso vai significar que tudo foi absorvido. Então, 0% de transmitância vai significar 100% de absorbância. Agora, o contrário, né? Se a gente tiver 100% de transmitância, é porque não absorveu nada. Então, foi 0% de absorbância, né? Então, para ser feita essa calibração, a gente justamente vai usar um branco, né? Que é justamente esse teste em branco, é porque a gente só vai ter solvente, a gente não vai ter uma solução ali. Então, a gente faz esse teste em branco para poder calibrar o equipamento e depois a gente vai e coloca aí a nossa amostra, né, propriamente dito. Então, falando de forma geral aí, né, propriamente dito da análise, a gente percebe que na análise em si, né, a gente tem similaridades, né, com a absorção a espectrofotometria por emissão, né? Então, a gente vai pensar que tudo vai acontecer, né, com base em uma excitação, e aí a gente vai ter aí esse passo a passo, né, mostrando pra gente que na absorção atômica o elemento metálico a ser determinado vai ser levado à condição de uma dispersão atômica gasosa, através da qual se faz passar então um feixe de radiação com comprimento de onda que pode ser convenientemente absorvido. Então a gente utiliza, né, de forma específica um comprimento de onda específico que a gente quer analisar, que vai acontecer a absorção, e aí a gente consegue ter essa ideia a partir da transmitância, né? Então, a gente mostra aqui, né, que a gente pode ter algumas interferências nesse processo. As interferências podem ser químicas ou as interferências elas podem ser na ionização, né? Então, além das interferências que a gente já viu na fotometria de chama, né, que é por absorção, perdão, que é por emissão, né, a gente tem essas transferências químicas que está associado à instabilidade
do composto, mas é uma instabilidade térmica, né? Então a gente pode pensar que quando a gente tem compostos que vão ser termicamente instáveis, isso pode acarretar, né, em problemas. Então a gente precisa aí de uma estabilidade desses compostos para que não influencie, né, justamente na leitura que a gente vai fazer daquela transmitância e relacionar com a absorvância, tá? Agora, em relação, né, a essas interferências iônicas, a gente vai relacionar diretamente a temperatura que a gente utiliza, porque se a temperatura ela for muito alta, além da transição eletrônica, pode ter uma ionização. Aí isso influencia em todo o processo, porque o objetivo não é ionização, é só a transição eletrônica para a gente poder fazer a análise, né? Então a gente alcançaria um ponto maior do que deveria, tá? Então, em linhas gerais, né, essa é a técnica que envolve aí a nossa absorção atômica. A gente vai relacionar diretamente com a transmitância, porque se a gente tiver uma ideia do quanto se transmite, a gente consegue ter dimensão do quanto foi absorvido, tá? Então, para essa técnica, né, essa é a ideia que a gente precisa ter. Nas próximas aulas a gente continua, né, vendo outras. Até mais.